Vamos ler um pouquinho da Bíblia? O primeiro está lá em Marcos, capítulo 2, lá no versículo 1. Amém. Vamos ler. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Olha só. Por que esse homem fala assim? Observem que eles não estavam falando isso, eles estavam pensando isso. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Amém? Vamos ler o segundo texto? Que está lá em Efésios, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 13. Efésios 6. Do 11 ao 13, falei errado. Do 11, 12 e 13. Esse aqui todos nós conhecemos, né? Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isso. Amém? Irmãos, tem algo interessante na Bíblia. Vocês já perceberam que a Bíblia, ela traz muito vocabulários que remetem à guerra? Já perceberam isso? Desde lá do Antigo Testamento, Davi era o quê? Um guerreiro, não é? Saul era o quê? Um guerreiro também. O Deus tem vários nomes. E um dos nomes dele é o quê? Senhor dos Exércitos. Jesus, a palavra diz que ele vem como espada afiada. Que mais? Vocês lembram lá no livro de Daniel? Quando Miguel, ele guerreou contra o príncipe do reino da Pérsia? Porque ele resistia à oração? Toda hora, se você observar, a Bíblia está representando uma guerra. Se a gente olhar no Novo Testamento, também tem isso. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Eu combati o bom combate. Combate está o quê? Guerra, né, não? O que mais? Isso a gente acabou de ler em Efésios. A gente tem que colocar o quê? Uma armadura. Ninguém vai com uma armadura trabalhar, né? Ninguém vai para a armadura para uma festa. A gente vai para uma armadura para o quê? Uma guerra. Amém? Então, desde o Antigo Testamento até o final, Apocalipse, gente, é o quê? Não é uma guerra? Com o Senhor descendo o seu cavalo branco e os seus exércitos, é uma guerra, não é? Então, do início até o final, a gente vê que nós estamos dentro de uma guerra. E aí o interessante é que quando a gente separa o Antigo Testamento do Novo Testamento, o Antigo Testamento, a palavra vai dizer que é uma sombra
daquilo que haveria de vir. O Antigo Testamento, ele representa as coisas no mundo físico. Então, o tabernáculo representa algo. Se a gente for observar, quando Abraão tinha que matar o filho, representava algo, né? Tudo ali do Antigo Testamento representava de forma física o que a gente ia viver, às vezes, no mundo espiritual. E se a gente observar no Antigo Testamento, as guerras, literalmente, eram guerras o quê? Físicas, não é? Era o povo de Deus lutando contra os inimigos. Quem lembra lá de Josué lutando contra o povo? Quem lembra lá do próprio Davi, do próprio Saul? Eram guerras físicas. E é interessante que nessas guerras físicas, sempre quem vencia a batalha era Deus, né? Mas Deus, ele sempre trazia ferramentas para que as pessoas usassem, mesmo que Deus fosse vencer, Deus que vencer. Mas Deus, ele dava ferramentas para que os guerreiros usassem para vencer. Titiara pregou sobre Gideão esses dias. Deus poderia vencer ali, e ele venceu mesmo. Mas ele queria 300. Não é? Quando a gente vê lá no muro de Jericó, quem venceu foi Deus. Mas Deus pediu para Jericó tocar a trombeta e andar as 7 voltas no muro. Não é isso? Quem venceu Golias foi Deus. Mas Davi, ele usou a pedrinha e o xilingue, não foi? Então, quem vence é Deus. Mas Deus dá para nós ferramentas. Porque a gente tem que lembrar que o mundo espiritual não é só Deus, é a gente em concordância com o Senhor. E se no Antigo Testamento eles tinham de fato armaduras físicas para lutar guerras físicas, o Senhor também dá para nós, no Novo Testamento que nós vivemos, armaduras espirituais para lutar guerras espirituais. E quando a gente olha uma batalha, existem vários tipos de soldados, né? Você sabe qual é o pior soldado? O pior soldado, o que você pode ter certeza que vai ser o primeiro a morrer, é aquele soldado que não sabe que está na batalha. Por quê? Qual a diferença de um soldado que sabe que está na batalha e um soldado que não sabe que está na batalha? O soldado que sabe, ele está mais vigilante, ele está mais alerta, ele se preparou antes, ele entendeu quem era o inimigo dele, ele vestiu a armadura. Agora, o soldado que não sabe que está na batalha, coitado, ele está lá com a blusa de time, né? Com uma comidinha aqui, tá lá de boa, não sabe, acordou mais tarde hoje, não é? Essa é a diferença. O pior tipo de soldado é aquele soldado que desconhece que está na batalha, porque é um soldado desprevenido. Agora, um ótimo soldado é, além daquele que sabe que está na batalha, é aquele que busca conhecer seu inimigo. É interessante que se a gente for olhar... O Matheus, por exemplo, ele deve já fazer isso, mas até na Copa, vamos supor, o Brasil vai lutar contra, sei lá, tá no time aí, Marrocos. O que o time faz? Eles assistem jogos do Marrocos, não fazem isso? Para que eles fazem isso? Para conhecer o inimigo. Então, o inimigo, olha, ele ataca desse jeito, ele age desse jeito. Aí, geralmente, o que a gente observa? Vai ter um monte de gente no melhor jogador, não é? Vai ter um monte de gente, sei lá, nem sei hoje quem é o melhor jogador, Cristiano Ronaldo. Vai ter um monte de gente na defesa segurando o Cristiano Ronaldo porque já sabem o que ele faz, já sabem como ele ataca. Esse é o soldado bom. Que ele não está só preparado ali na batalha, mas ele, antes já conheceu o inimigo. E a gente já sabe que é nosso inimigo, né, gente? Principados e potestades. E é interessante que Deus nos ensina sobre o inimigo. Da mesma forma que a gente pode assistir lá o jogo, a gente, na nossa batalha espiritual, a gente sabe quem é nosso inimigo e a gente sabe qual é a forma dele de ataque. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui hoje é que eu e você somos soldados de Cristo. Eu e você somos... Eu ouvi uma coisa bem legal que fala assim, a igreja, ela não é um hospital. A igreja é um campo de batalha. No campo de batalha tem o hospital, né? Mas a igreja é um campo de batalha. E aí algumas pessoas ficam feridas e vão para o hospital.
nós estamos no campo de batalha. A gente, às vezes, tem que ir para o hospital de vez em quando, fortalecer um pouquinho, não é? Mas a gente precisa ter essa noção que nós estamos batalhando. Porque a gente não pode ser como aquele pior soldado, que está ali desprevenido, vivendo a vida, achando que está tudo normal e que consegue viver do jeito dele, né? Jesus, ele fala o seguinte lá no Getsemane: vigiem e orem, para que não caia em tentação. Então, a nossa vida é 100% de vigilância. É 100% entendendo que nós estamos numa batalha. Às vezes, até dormindo, né? Quem já não teve batalha em sonho? Não é? O Thierry, a Luma estava contando que o Thierry, ele se assustou muito quando eles casaram. Principalmente quando foram lá para o Taquari. Porque a Luma, tinha hora que ela dormia, ela mexia, tremia. Aí o Thierry, meu Deus do céu, o que é isso? Até em sonho, a gente tem batalha, não é? Essa é a primeira coisa, nós precisamos saber disso. Porque talvez essa batalha que a gente vive hoje é pior do que aquela do Antigo Testamento. Porque é invisível, a gente não vê muitas vezes. Não vê o inimigo. E isso é bem ruim, né? A segunda coisa que nós precisamos é, eu já sei que eu estou numa batalha. Quem é meu inimigo? Nós já sabemos, principados, potestades. Mas eu preciso entender como ele trabalha. Porque se eu sei como ele trabalha, eu me preparo melhor. Eu vou saber melhor como são essas investidas. E Deus, ele deixou muito claro isso. Outra coisa que nos ajuda na batalha é saber qual é a intenção do inimigo. Se você sabe qual é a intenção do seu inimigo, você vai saber exatamente como trabalhar. Qual é a intenção do nosso inimigo, gente? Nos afastar de Deus. E para isso, o que ele faz? Rouba a nossa identidade. Nos leva à desobediência. Ele nos acusa e nos condena. Vocês lembram disso? O que ele fez com Jó? Nos acusa e nos condena para nos afastar de Deus. Ele nos leva à dúvida, roubando a nossa fé. E, meu Deus, o homem que duvida é como a onda do mar. Não pense ele que vai chegar em lugar nenhum. Esse é o objetivo dele. Essa é a intenção. E como ele faz isso? A Bíblia, ela fala muito bem. Eu gostei muito do que o pastor Marcelo falou naquele dia. Eu lembro que ele estava até aqui, ó. O inimigo, ele pode te possuir. A culpa vai ser dele se você errar. Mas ele pode te fazer errar. A culpa vai ser sua. E como ele faz isso? Principalmente de uma forma, jogando dados inflamados. Efésios 6, versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O que são dados inflamados ou setas inflamadas? Qual é a função de uma seta, gente? Atingir um alvo. Que quem é o alvo? Eu e você. Amém? Mas uma seta inflamada é pior do que uma seta normal. Por quê? Qual é a diferença de uma seta inflamada? A ponta dela tem o quê? Fogo. E qual é a questão que nós precisamos entender sobre este fogo? Porque a seta vai vir de qualquer jeito, a gente já sabe. As ciladas do inimigo vão vir de qualquer jeito, a gente já sabe. Só que qual é a função desse fogo? Fogo, quem já fez churrasco, sabe, pega em todo lugar? Fogo não pega em todo lugar, concorda? Se eu jogar fogo, às vezes, no aço, pega? Não pega. Mas se eu jogar fogo num monte de papel, pega, não pega o fogo? E aí, se eu jogar fogo na água, esse fogo se espalha? Não se espalha. Mas se eu jogar fogo numa floresta, vocês já viram? O pessoal que joga um negocinho de cigarro e traz uma queimada na floresta? Olha, presta atenção. Deus, ele joga sementes. Se encontra um terreno bom, a semente frutifica. O inimigo, ele joga dardos inflamados. E se ele encontra o local propício, nos destrói. Porque esse fogo, ó, uma pequena negocinho de cigarro. Como é que é o nome de cigarro? Bituca de cigarro. Se encontrar um lugar propício, incêndio. É um pequeno isqueiro, uma seta inflamada.
que se a gente não apagar, isso é algo interessante do fogo, né? Um pequeno negocinho de cigarro. Quando você vê um incêndio, quanto mais você demora para apagar o incêndio, mais difícil é para apagar, não é? Agora, se o incêndio for só numa árvore e você apaga logo, pronto, mais fácil. Mas quanto mais você demora a apagar, quando você vê, tem que estar vindo aqueles helicópteros cheios de água. Não é? Não é assim que eles apagam incêndio? Então, é muito tenebroso a forma como o inimigo age. Porque é uma coisinha assim, que se a gente não vigiar, vira uma coisona assim, antes mesmo de você perceber. E aí, quando a gente percebe, já está lá no mundão, destruído. E ele cumpriu o papel dele, que era nos afastar de Deus. E ele gosta de nos destruir também, né, gente? Qual é o principal, a gente está estudando o nosso inimigo aqui. Qual é o principal campo de batalha do inimigo? Olha só o que ele fala lá em Marcos, no livro que a gente leu. Marcos 2:6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei e raciocinaram em seu íntimo. Em outras versões fala, em seu pensamento. Porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados a não ser somente Deus? Aí olha o que Jesus fala no 8. Jesus percebeu o que eles estavam pensando, e aí Jesus fala assim, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O principal campo de batalha do inimigo é a nossa alma. A alma, ela engloba o quê? Pensamentos, emoções e sentimentos. E é exatamente neste local que o inimigo joga os dardos inflamados dele. Nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Isso é muito forte. É por isso, gente, que a gente tem que buscar cura para as nossas emoções. Porque enquanto tiver uma fragilidade, o inimigo não ataca na fragilidade, não é muito mais fácil atacar a fragilidade? É igual se você olhar os lutadores. Quando a gente vê o UFC, eles lutam o boxe, que é em pé, e eles lutam o jiu-jitsu, que é sentado, né? Quando ele estuda o inimigo, ele olha a fragilidade dele é no jiu-jitsu. É quando já está no chão. O que o cara faz? Tenta derrubar ele no chão o mais rápido possível. Então, o inimigo sempre vai atacar a sua fragilidade. Sempre. Enquanto tem algo no nosso íntimo para ser curado, é ali que ele vai atacar. É ali que ele vai atacar. Por isso que a nossa oração tem que ser Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração e vê se tem algo que te ofende. Isso é muito forte, porque só Deus pode mostrar as nossas fragilidades, né? Olha só o que a palavra fala. Pois do interior do coração dos homens, está lá em Marcos 7, se quiser colocar, no versículo 21. Pois, Jesus está falando, do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Da onde que vem? Do interior, dos maus pensamentos. Aí olha o versículo 23, Jesus está falando. Todos esses males vêm de dentro da nossa alma e torna o homem impuro. Se o inimigo ele consegue atingir a nossa alma, se tem uma fragilidade aqui, é daí que sai a impureza. Amém? Cabe a nós. Vocês viram como é que eu luto contra os dardos inflamados? Com escudo, não é? Então, cabe a nós tornar o nosso coração um coração de aço, um coração que não tem brecha, um coração que não tem local. Porque a seta pode vir inflamada, mas não vai atingir. Vai cair e... Não é? Para que essa chame não encontre lugar para se propagar. Essa é a palavra que eu queria. Vocês viram o que o Senhor falou para os mestres da lei? Por que vocês ficam remoendo coisas do seu pensamento? Por que vocês ficam remoendo? Se eu acabo com esse fogo, acabou. Mas o problema é quando o inimigo joga o dado. E eu fico alimentando. Já viram? Eu lembro, meu pai fazia muito churrasco, muito churrasco.
Hoje em dia tem a churrasqueira elétrica, né? Mas como lá a gente tinha, Tiara lembra, era muito, quase todo final de semana no churrasco. E eu sempre via meu pai acendendo a churrasqueira dele. Ele tinha uma hora que ele colocava lá o carvão e ele ficava fazendo um negocinho, abanando, para que o fogo crescesse. É isso. Se eu ficar ali remoendo, eu também posso fazer esse fogo crescer. Eu estava falando para o Juan, né? Juan, Deus tem me ensinado duas coisas. Primeiro, discernir os ataques espirituais. Segundo, o poder das orações. E aí eu estava falando para ele, o inimigo não me ataca com um demônio na minha frente. É sempre aqui, ó. E quanto mais eu sei que eu estou sendo atacada, mais eu consigo reagir a isso mais rápido e não ficar remoendo. Quer ver um exemplo que eu já percebi? É bem interessante. Eu atendo pastor também, e eu lembro que a pastora Fernanda, ela comentou, cara, segunda-feira é muito ruim. Segunda-feira é um dia horrível, né? Por quê? Porque domingo teve o quê? Culto. E aí, ela era muito atacada. E aí eu estava percebendo isso, como sempre depois que eu pregava, meus pensamentos ficavam, nossa, meu Deus, e a gente errava, e eu falando besteira, nossa, esse negócio foi muito ruim, não sei o quê, tarará, tarará, tarará. Só que Deus, Ele não nos dá discernimento só para a gente perceber, nossa, segunda vai ser horrível. Deus, Ele nos dá o discernimento para eu vencer a batalha. Então, eu preciso entender, beleza, depois que eu prego, eu estou vendo que eu estou sendo mais atacada. Então, eu tenho que vigiar mais. E eu tenho que orar mais nesse dia. Porque eu sei que é o momento que o inimigo vai me atacar mais. Então, o Senhor nos dá discernimento para isso. A gente começa a perceber os ataques, não é só para saber, meu Deus, segunda é ruim. Mas é para eu entender que esse dia eu preciso me fortalecer mais. Por que o inimigo está me atacando nesse dia? Porque ele quer me derrubar. Então, se eu não me fortalecer, faz sentido? Eu lembro muito no início da minha conversão. Meu Deus do céu. A Tiara lembra, eu dormia no quarto dela, porque era medo. Medo. Imagina uma jovem de 18 anos dormindo com a tia, né? Medo. Medo, acusação. Muita acusação. E aí, olha só. O inimigo me acusava e eu faltava o culto. Ele cumpriu o propósito dele. Que é o quê? Me afastar de Deus. Eu lembro que eu pecava, porque a gente continuou pecando. Eu parava de ler a Bíblia. Ele cumpriu o propósito dele. Que era o quê? Me afastar de Deus. Porque vinha, nossa, você fez isso? Não, aí, sabe, você perde a vontade de ler a Bíblia, não é? Você perde a vontade, nem sabe como orar para Deus. Muitas vezes eu vinha para a igreja e eu via coisa em irmãos que nem existia e me atrapalhava a adorar. O inimigo cumpriu o propósito dele, me afastar da adoração. Hoje eu consigo perceber que isso eram muitos ataques. Ainda mais quando você é novo convertido, que você não tem discernimento. Você vê, o povo aceita Jesus, não é todo mundo que continua, né? Porque vem mesmo os ataques. Só que eu preciso usar o escudo da fé para parar e apagar essas setas. Então eu preciso entender isso. Putz, exemplo. Eu fiz alguma besteira, meu Deus, Deus não vai saber de mim não. Como é que eu vou mudar? Meu Deus, olha só. O que é o escudo da fé? Eu creio que eu sou filho de Deus. Eu creio que eu sou filho de Deus. Aí o inimigo fala, não, você não é filho, olha o que você fez de errado. Mas a palavra diz que eu sou. Como que eu uso o escudo da fé para parar as setas do maligno? Da onde que vem a fé, gente? Da palavra. Então, o escudo da fé, ele vai se fortalecer e ele vai ser baseado na palavra. Porque eu vou ter fé em quê? Na palavra. Olha só, isso aqui é muito forte. 2 Coríntios 10, lá no versículo 3. 2 Coríntios 10, olha isso. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Tradução, nós vamos lutar. Tá vendo que a gente já está na batalha? Aqui já afirma para mim que eu vou lutar. Só que ele fala a forma como eu vou lutar, não é segundo os padrões humanos.
Olha o 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir. Meu Deus, isso aqui é muito forte. As armas que Deus nos deu não só destrói setas, destrói fortalezas. Aí olha o 5. O 5 é, para mim, acho que o mais forte. Destruímos argumentos. Gente, vamos lá. O inimigo vem ou não vem com argumentos? Ele não é um argumentador? Ah, não, Eva. Certamente você não morrerá. Eva, você vai ter conhecimento. Argumento. Qual foi o problema de Eva? Ficar lá ouvindo, né? Ficar remoendo. Entendeu? Se enquanto eu não acabo com aquilo, aquilo vai alimentando. E aí, quem muito argumenta, uma hora convence. Não é? Quem muito argumenta, uma hora convence. Aí, olha só. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aí, olha o que ele fala. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Entenda uma coisa. Vamos deixar esse versículo aí. O inimigo sempre vai jogar setas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Se a gente sabe disso, é mais fácil vencer. Veio um argumento, veio um pensamento que é contra o que Deus fala, que é contra o caráter de Deus, isso é uma seta. Não é? Veio algo. Quer um exemplo? Nossa, como eu sou feia. Ninguém vai me querer. Como eu sou feia. Aí você fica desanimado, deprimido. Não quero ir para a igreja. Tem gente que é assim, né? Não quero ir para a igreja hoje, não. Porque eu já acordei com meus cabelos não sei o quê. Qual é o... Qual é o conhecimento de Deus? Qual é o conhecimento de Deus? Salmo 139. Senhor, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, Deus. Todas as suas obras são maravilhosas, inclusive eu. Você viu? Vem um pensamento contra o conhecimento de Deus. Só que a palavra, que é a arma que Deus me deu, ela destrói fortalezas. E se a gente não vigiar, um pensamento vira uma fortaleza, porque encontra local para ser alojado. Não é? O que mais? Nossa, como eu sou pecadora, não tem jeito para mim. Pensamento. Qual é o conhecimento de Deus? 1 Timóteo 1. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Paulo está falando. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haviam de crer. Qual é o conhecimento? O que Paulo está falando aqui? Se eu, que sou o pior dos pecadores, alcancei a misericórdia, eu sou um exemplo, porque você também pode. Qual é o conhecimento? Sou pecadora, não tem... Quantas vezes já pensei nisso? Eu não tem jeito para mim. O inimigo faz isso, não faz? Olha o que você fez. Aí hoje eu falo, se teve jeito para Paulo, tem jeito para mim também. É a palavra que destrói fortalezas. Outra coisa que vai destruir isso aqui. Quem confessa os pecados e abandona encontra misericórdia. Nossa, Deus, mas eu já errei isso 1000 vezes, Deus. Eu tento, eu não consigo. Mas quem confessa os pecados encontra misericórdia. Então, Deus, vamos de novo vencer essa batalha. Não é? É aquele ditado. Pedra mole, como é que é? Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Arrepende, 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 arrepende. Até o momento vai mudar. Não é possível, não é? Aqui vem o segredo, que se você puder colocar lá de novo em 2 Coríntios 10, lá no versículo 5, eu preciso levar os meus pensamentos e as minhas emoções e os meus sentimentos cativos ao Senhor. Gente, esse negócio de obediência, né? Ele é tão forte que, olha só, até os meus pensamentos precisam obedecer a Deus. Olha só. Até os meus sentimentos, a minha alma precisa obedecer ao Senhor.
E a alma é isso, pensamento, emoção, sentimento. Eu preciso levar isso cativo ao Senhor. Este é o segredo para vencer as fortalezas. Eu preciso levar isso ao Senhor, mas eu tenho que saber o que é o conhecimento de Deus. Senão eu não vou entender o que é seta do inimigo ou o que não é. Faz sentido? E aí eu lembrei muito do Mateus. Pena que ele não está aqui. E eu vou dar o exemplo dele. A gente sempre vai ter duas opções quando vem uma situação. Vamos supor que o Mateus vai lá e erra um lance. O Mateus vai lá e erra um pênalti. Exemplo. Aí o treinador chega e fala, Mateus, você nunca vai ser jogador. Né? Acontece, né? Aconteceu hoje, olha aí. Mateus, você nunca vai ser jogador. Imagina, ele fala isso. O Mateus tem duas opções. Duas opções. Primeira, ele pega esse pensamento e ele fica remoendo. Nossa, é mesmo. Eu errei o pênalti. É mesmo. Olha como eu joguei mal hoje. Meu Deus. Olha, como que eu erro um negócio tão bobo desse? Né? Não é isso que vem no nosso pensamento? Como eu erro um negócio... Aí ele tá lá, ele tá pegando o ônibus, aí ele fica, meu Deus, como que eu faço isso? Porque geralmente quando você tá fazendo nada, é aí que você fica pensando, né? Aí você tá lá tomando banho, aí você começa a pensar, nossa, ser jogador é difícil mesmo. Meu Deus, como ser jogador é difícil, né? Quantos % conseguiram? Tá vendo? Eu tô remoendo o pensamento. Foi uma seta. Uma pessoa falou uma frase e eu tô remoendo. Aí ele, nossa, quantos aí não tem melhores do que eu? Não vem esse pensamento? Quantos aí não tem melhores do que eu? Aí depois ele começa a pensar, nossa, Brasília, né? O pior lugar para futebol é Brasília. Tudo isso que ele está falando é verdade. Não é? Nossa, realmente é o Brasília. Gente, o que é isso que a gente faz toda hora? Eu estou dando local para o fogo do inimigo se alastrar. Eu estou dando, estou colocando lenha na fogueira. Lenha na fogueira para se alastrar. Quando menos ele pensar, ele vai estar jogando mal mesmo. Aí ele vai estar desistindo do futebol. Aí ele vai estar caçando outra coisa para fazer. Qual é a segunda opção que ele tem? A segunda opção é corte rápido, tramontina. É isso que a gente tem que fazer. Nossa, Mateus, como você joga mal. Errou o pênalti. Tá falando que eu não vou ser jogador, mas Deus disse que vai. Acabou. É só isso. Aí começa a vir pensamento. Ai, mas não sei o que, sim, mas o que é o homem perto de Deus? Deus falou, acabou. Olha como é mais rápido. Deus falou, acabou. Aí ele começa a lembrar da palavra. Eu começo a lembrar lá de Gênesis. O que Gênesis faz? Quando Deus fala, ele cria. Quando Deus fala, ele já fez. Tradução, se Deus falou para mim, já está feito. Está vendo como é a nossa arma? É acabar de vez. Não deixar aquilo alimentar. Aí vem o pensamento, nossa, mas tem melhores do que eu. Só que aí Mateus vai lá e lembra de quem? De Davi. Nossa, todos os irmãos de Davi eram melhores do que ele. E olha quem se tornou Davi. Vocês estão vendo a arma que nós temos? Aí vem um pensamento assim, nossa, mas eu estou em Brasília. Brasília é quase impossível, né? Aí Mateus vai lá e lembra de quem? José. José estava na prisão. Na prisão é a mesma coisa que é o inimigo da nação. Porque ele fez algo contra a nação. José, que estava preso, que era inimigo do Egito, governou o Egito. Vocês estão vendo qual é a arma que nós temos? Só que nós precisamos discernir o ataque do inimigo. E nós precisamos ter fé. Porque o inimigo vai mostrar as circunstâncias. Só que o que eu creio é contra as circunstâncias. Por isso que é o escudo da fé. É eu ler a palavra e falar, meu Deus fez isso. Meu Deus falou que vai fazer para mim. Então o inimigo falou isso. Acabou. E isso é tudo para a nossa vida. Todos os momentos nós precisamos disso. Só que quando você vai ficar, sabe como você vai ficar mais forte? Mais forte você vai ficar quanto mais você souber a palavra. Porque é a palavra que te traz o quê? Fé. Observem que os exemplos que eu dei do Mateus, eu só usei o quê?
A Bíblia. Eu só usei a Bíblia, não foi? José, Gênesis, Davi, poderia falar de Jesus. O que o povo fala de Jesus? Meu Deus, pode vir algo bom de Nazaré? Olha ali, virou Jesus. Eu poderia usar qualquer coisa. Quanto mais eu sei a palavra e mais eu coloco fé nessa palavra, mais eu estou protegido. Só que eu tenho que usar a palavra. E aqui, eu quero ser extremamente prática. Nós estamos numa batalha. Nós somos soldados. O que o soldado faz? Guerreia. Soldado não é alguém apático. Soldado não é apático. Soldado, ele vai guerrear. Qual é a arma que nós aprendemos que nós vamos usar? É a fé. Só que a fé, ela vem através do quê? Da palavra. Se eu vou guerrear com o que eu tenho, que é o quê? A palavra. Então, é eu começar a trazer essa palavra e declarar. E eu começar a falar. Tem momentos que vem esses pensamentos que eu falei para vocês, né? Que Deus está me ensinando sobre discernir os ataques e sobre a oração. Sabe por quê? Porque essas duas coisas andam juntas. O que adianta eu só discernir o ataque se eu não guerrear contra esse ataque? Eu vou ser atingida de qualquer jeito. Oh, meu Deus, estou sendo atacada. Eu estou discernindo, mas eu preciso agir contra esse ataque. E como que eu ajo? Eu vou me levantar. Imagina que eu sou Mateus. Eu vou me levantar. Eu tenho aqui a seta. E vou falar, não. Deus falou isso. Na palavra diz isso. Eu sou o filho de Deus. Se Deus me falou, vai acontecer. É eu literalmente pegar os meus pensamentos. Eu estou pensando que não vai dar certo. Só que eu vou levar eles cativos a Cristo. Eu levar os meus pensamentos cativos a Cristo é eu pegar a palavra e colocar a palavra acima do que eu estou pensando. Eu vou pegar o que eu estou pensando e eu vou pegar a palavra. O que eu vou confiar mais? Na palavra, né? Então, eu vou começar a declarar essa palavra. E lá em Tiago, isso é muito legal. Vocês lembram do poder da língua? O que fala lá, Tiago, capítulo 3, versículo 6. Isso aqui é muito poderoso. Eu quase saí pulando na minha casa. Olha isso. Assim também, a língua é Gente, a seta tem o que na ponta dela? Fogo. A língua é fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro. Olha só. Incendeia todo o curso da sua vida. Qual é o propósito da seta? Com dardo inflamado? É destruir com fogo, é incendiar. Olha o final. Sendo ela mesmo incendiado pelo... Sabe o que o inimigo quer? Presta atenção. Ele vai lançar um dardo na sua vida. Vai lançar na de todo mundo. A gente já aprendeu isso. Você vai começar a remoer aqueles pensamentos. Porque ele está te trazendo as circunstâncias, então faz sentido. Você viu que ele está argumentando? A gente viu que o inimigo argumenta, né? A gente aprendeu aqui. Então, uma hora esse argumento vai fazer sentido. Sabe o que ele quer? Que você comece a declarar. Porque a sua língua é um fogo. E o que está falando no final? Ela quem? A língua é incendiada pelo inferno. É incendiada pelo inferno. E se eu dou essa vazão, olha o que fala ali, ela incendeia todo o curso da sua vida. Vem uma seta, você começa a remoer o pensamento. Quando você menos percebe, você está declarando aquilo que o inimigo trouxe. Exemplo do Mateus. Eu sou ruim mesmo. Não vai acontecer mesmo. Nossa, Brasília? Olha aqui, mãe, eu estou no pior local. Você está vendo que eu estou pegando a seta e estou fazendo o quê? Incendiando o curso da minha vida. Da mesma forma, gente, o inimigo ele é muito sagaz. Ele usa... Vocês já ouviram falar, né, que o único criador é Deus. É só Deus que cria. O inimigo, ele não cria nada. Ele pega o que Deus criou e transforma para o mal. Quem criou o louvor? Foi Deus. Ontem eu fui para o meu crossfit, eu estava tão feliz.
que eu ia voltar para o CrossFit finalmente ontem. Aí tinha um professor novo lá. Meu Deus do céu, eu saí de lá arrasada. Porque pensa numas músicas que você tem que ficar, E lá não pode usar fone de ouvido, né? Gente, eram umas músicas... Gente, quem criou o louvor foi Deus. Foi Deus que criou. Olha o que Satanás fez com a música. Quem criou o poder da língua? Foi Deus que criou o poder da língua. Mas o inimigo, ele pega esse poder e incendeia. Olha lá, o inferno incendeia. Porque eu estou conduzindo a minha vida, não é? Não é a língua, não é o leme do meu navio? E ele faz eu conduzir para o lugar errado. Através de setas inflamadas. Eu não presto. Aí a gente começa a falar, né? Deus é só um exemplo, tá? Eu não presto para isso. Não, Deus não. A gente não fala essas coisas. Sabe? Se a gente não vigiar, a gente está pegando nossos pensamentos e está verbalizando. Porque o mal começa aqui, não é? Então o inimigo, ele ataca aqui. E se a gente realmente não vigiar e orar, e não é a gente que ataca o inferno? Então, eu vou usar a língua que ele queria usar. E eu vou usar para atacar ele. Não, isso não é verdade. Deus é Deus Todo-Poderoso. Deus, ele faz assim. Ele pode fazer coisa. Ele pode me dar um cliente agora. Ele pode me capacitar. Ele pode fazer com que eu jogue bem. Ele pode me dar inteligência. Deus pode fazer tudo isso. E quando a gente declara, aquele fogo lá da seta começa a apagar. Né? É igual a vela, ó. Começa a apagar. Irmãos, último ensinamento. Ninguém vence a batalha sozinho. Nós estamos numa batalha. Imagina se eu tenho uma batalha com milhões de guerreiros e tá só eu. Eu vou o quê? Não, eu não vou nem, né? O povo só vai dar bastante assim. Tchau. Ele falou, não, nem preciso de uma batalha, só vai um lá lutar contra ele. Eu venço uma batalha com soldados, né? São vários soldados. Então, para eu vencer uma batalha, o que é eu vencer com as pessoas? Eu tenho que trazer a luz. Gênesis capítulo 1 vai falar assim, olha só, versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse, haja luz. E houve luz. Olha o versículo 4. Deus viu que a luz era boa e a separou das trevas. A luz se separa das trevas. Estou sendo muito atacada, muitos pensamentos ruins. Eu coloquei aqui até um exemplo bem legal. Eu preguei no domingo, né? Nossa, na segunda-feira, meu Deus do céu. Aí eu estava conversando com o Juan. Aí, na nossa chamada de vídeo, ele viu que eu não estava muito bem, tarará. Ele, Dandara, fala o que foi. Gente, olha como é poderoso trazer as coisas para a luz. Quando eu ia começar a falar, sabe quando você vai começar a pensar no que você vai falar? Meu Deus, que ridículo isso. Que ridículo isso. O que eu estou pensando? Sabe, porque às vezes a gente fica tão assim. Aí você nem quer falar mais, né? Você fica com vergonha, né? Você vai começar a falar os argumentos do inimigo, aí você fica assim, meu Deus, trazer as coisas à luz destrói as trevas. Não tem como. Se eu acendi a luz aqui, o que aconteceu? Quem está vendo escuro? Não tem mais escuro. Só tem escuro onde não tem luz. Então, caramba, eu estou pensando muito isso. Às vezes a gente vai guerrear sozinho mesmo, mas é melhor você ser mais rápido e chamar outras pessoas para guerrearem com você. Traz a luz. Nossa, estou pensando isso. Às vezes, você não tem os versículos, mas você conversa com o pastor vai te falar exatamente o versículo que estava indo contra o que você estava pensando. Não é? Às vezes, outra pessoa que vai trazer a luz para essas suas trevas. Expor a luz é muito importante. É muito importante. Gente, olha só. Até Cristo chamou os discípulos. Até Cristo, quando ele estava nas trevas, chamou os discípulos. Mateus, versículo 26, 38. Disse-lhe então, Jesus, a minha alma estava
Jesus pediu ajuda. E nós? Será que não vamos precisar? E o último tópico. Isso aqui realmente é o último. Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Vigiar faz você reconhecer as setas, mas orar faz você apagar as setas. E é isso que nós precisamos fazer. Eu quero finalizar com essa frase. Gente, vamos ficar de pé para a gente orar, né? Para apagar as setas, né? Estamos entendendo as setas, né? Vamos apagar as setas? Tá da hora, né? Eu li essa frase, eu já até falei ela aqui, ela me impactou muito. Satanás tenta limitar a sua oração, porque ele sabe, a sua oração vai limitá-lo. É através da nossa oração, trazendo a palavra à tona, que nós vamos apagar as setas do inimigo. Vamos orar sobre isso? Amém? Marisa, quer orar? Orar? Então tá. Amém. Eu gostaria que, como hoje é um culto de oração, a gente está num momento mais intimista, que você trouxesse à tona aquilo que o Senhor está te dando discernimento, sabe? Às vezes você nem percebe que é o inimigo. Mas esse é o momento que eu creio que na palavra Deus trouxe clareza. Sabe, esses pensamentos que estão te angustiando, talvez, você vai... O que você vai fazer agora? Você vai comparar com a palavra. Você vai falar, esses pensamentos que estão me trazendo angústia, eles concordam com a palavra de Deus? Eles estão de acordo com o que a palavra de Deus diz? Porque Deus, ele não se contradiz. Então, se algo está me trazendo angústia, está me trazendo tristeza, tem tristeza que é boa, a palavra de Deus fala isso. Mas se tem algo que está me trazendo tristeza, angústia, e ele não passa na palavra, ele se contradiz com o conhecimento de Deus, é uma seta. É uma seta. E nós vamos agora, neste momento, você junto comigo, porque nós somos aqui, nós somos uma batalha. Nós vamos orar e nós vamos apagar essas setas. Nós vamos apagar essas setas, porque o Senhor, ele nos deu, nós precisamos entender isso. O Senhor, ele nos deu armas que destroem fortalezas. O Senhor nos deu armas que destroem fortalezas. O Senhor nos deu a língua, e na língua há poder para conduzir a nossa vida. E o Senhor nos deu a palavra dele. A palavra dele é viva e a palavra dele é eficaz. A palavra dele é como uma espada de 2 gumes, que divide ossos e medulas. O que é uma seta do inimigo perto da palavra do Senhor? Se nós usamos esse escudo, nós vamos apagar essas setas. Nós não vamos permitir que elas incendeiem o curso da nossa vida. Nós não vamos permitir que esses pensamentos nos levem para trevas. Que esses pensamentos nos afastem de Deus.